O Perigo do Fogo. Versão em português, Equipe Souza Lima. A cada meio minuto, em algum lugar dos Estados Unidos, acontece um incêndio destruidor. A cada meio minuto, um incêndio causando mutilação e ferimentos, destruindo vidas e propriedades. Este filme foi feito para ajudá-lo a se prevenir contra o fogo, apontando alguns fatos pouco conhecidos sobre materiais que você usa e manuseia todos os dias. Muitos materiais queimam mais facilmente quando se aquecem o bastante para expelirem vapores combustíveis. Um exemplo: a madeira de construção lança vapores a aproximadamente 257 graus centígrados. Tal temperatura pode ser atingida facilmente por meio de fricção com uma ferramenta de gume seco. O algodão usado nos colchões, nas cortinas e nas roupas produz vapores combustíveis a menos de 257 graus centígrados, menos que a temperatura conseguida próxima de um aquecedor elétrico. O flexiglass, flexividro, usado nas cabines de comando dos aviões, emite vapores combustíveis entre 147 e 230 graus centígrados, um raio de temperatura resultante da fricção do ar à medida que o avião atinge a velocidade do som. O óleo combustível, que é usado em grande quantidade nos navios, emite vapores que produzem combustão a uma temperatura de 65 graus centígrados. Os chamados solventes caseiros, usados para lavar peças de maquinária no conserto de motores, começam a vaporizar a 37 graus centígrados. A gasolina e o combustível de motores a jato vaporizam a temperaturas de 42 graus centígrados abaixo de zero. Antes que tais vapores possam inflamar-se, devem ser misturados com o ar, e esta mistura precisa acontecer dentro de certas proporções, nem muito rica, nem muito pobre. Os vapores de gasolina não se inflamam se esta pequena quantidade de gasolina for misturada com mais ar do que poderia ser contido neste balão. Isto explica por que esta faísca, diretamente sobre a superfície da gasolina, não a inflamará. A mistura de ar e vapor na superfície do líquido é rica demais. Também porque a faísca, a alguma distância acima da abertura, não inflama a mistura. Neste ponto, a mistura de ar e vapor é pobre demais. Observem, quando a faísca sucede numa altura onde a mistura de ar e vapor está dentro de seu raio de combustão, a ignição poderia ser alcançada com igual facilidade aqui. Ao lado, porque o vapor é mais pesado que o ar e fluirá através de grandes distâncias de maneira semelhante a um líquido. Este pano molhado com gasolina mostrará melhor. Os vapores produzidos pelo pano correm por este tubo. Uma vela colocada embaixo da ponta do tubo fará com que o vapor se inflame quando ele atingir a chama. Se abafarmos a chama, veremos os vapores esfumaçados outra vez percorrendo o tubo. Se uma faísca ou chama entrar em contato com os vapores, a combustão ocorrerá de novo. Muitos acidentes acontecem porque as pessoas não entendem que os vapores da gasolina são mais pesados do que o ar. Um desses acidentes sucedeu com um homem que, mesmo depois de 15 anos de experiência com gasolina, aparentemente não entendia este fato. O homem recebeu uma esguichada acidental de gasolina. Em vez de deixar que a gasolina se vaporizasse ao ar livre, ele resolveu ir vestir uma roupa seca. Vários outros homens se encontravam no vestiário e principiaram a conversar. Em lugar de trocar a roupa imediatamente, o homem demorou-se. Enquanto isto, sua roupa molhada de gasolina estava produzindo vapores naquele recinto fechado. Um aquecedor de chama aberta encontrava-se num canto do local.
À medida que a gasolina se vaporizava, misturava-se com o ar dentro do recinto e logo atingiu o ponto do aquecedor. Custou-lhe a vida, bem como as vidas de outros 3 companheiros. Descuido, ignorância, seja o que for, o resultado é sempre um final trágico, mesmo que tudo tenha começado como qualquer acontecimento da rotina diária. Um suéter precisa de uma limpeza, e então usa-se a gasolina. Alguém pega no sono. Um cigarro cai acidentalmente. Um fósforo aceso é descuidadamente atirado fora. Mas a chama aberta não é a única causa dos grandes incêndios. Estes podem começar em muitas outras fontes. Uma resistência elétrica pode iniciar um incêndio. A faísca de uma chave elétrica. Um motor elétrico em funcionamento. As faíscas, não importam se pequenas, inflamam os vapores da gasolina tão facilmente quanto podem fazer a uma chama direta. Uma lâmpada acesa, na presença de vapores combustíveis, representa um perigo de fogo. A lâmpada estourará se um pingo de água ou de suor cair nela e inflamará os vapores. Por isto mesmo, instalações à prova de explosão são necessárias em áreas onde estão presentes os vapores inflamáveis. A eletricidade estática é também fonte de ignição. A eletricidade estática, gerada pela simples separação deste pedaço de metal, um pedaço de plástico, é bastante poderosa para iluminar este tubo de luz fluorescente. Também explodirá a mistura de ar e gasolina contida neste tanque. Faíscas saídas de equipamento de soldagem e entrando em contato com vapores combustíveis iniciarão um incêndio. A ignição espontânea representa outro perigo de fogo. Pode acontecer com muitos materiais comumente usados no lar. Óleos vegetais, materiais de polimento e ceras, gorduras, panos molhados com óleo e solventes. Para ilustrar a ignição espontânea, poremos um pouco de óleo vegetal num pano que é colocado num armário. O óleo vegetal se oxidará, um processo que gera calor. E com o tempo, o pedaço de pano começará a arder até explodir em chamas. Esta maquete serve para demonstrar outra causa de incêndios no lar. Aqui, roupas colocadas perto de uma saída quente torna-se numa fonte potencial de incêndio. O calor do ar eleva a temperatura das roupas no secador até o ponto da produção de vapores combustíveis. Até instalações elétricas, tidas como as melhores, falham às vezes e transformam-se depressa em fontes de ignição. Um exemplo: eis um ferro elétrico com um termostato que falhou e fez com que o ferro se aquecesse demais, derretendo o suporte, fundindo este ao ferro. O ferro aquecido demais pôs fogo no material combustível com que estava em contato. Muitos incêndios começam com a sobrecarga e os curtos-circuitos. Tomadas de 3 e 5 saídas provocam a sobrecarga dos circuitos. Fios flexíveis em desgaste eventualmente resultam em curto-circuito. Violando as práticas de segurança, os fios são frequentemente grampeados ou colocados com fita adesiva nas paredes ou peças de madeira ou sob carpetes, onde o desgaste é constante e, com o tempo, danificará a fita isolante, causando curto-circuito. Com a nossa maquete, podemos demonstrar. A corda da lâmpada que passa por debaixo do tapete foi danificada. Os fios estão se aquecendo demais,
devido a um curto-circuito parcial. Isto pode ser o começo de outro sério incêndio. Por que o fusível não queima? É o que se pode perguntar. A resposta é que o próprio fusível necessita de tempo para superaquecer-se, derreter e assim cortar a corrente. Durante este intervalo, os fios têm tempo para um superaquecimento. Pode-se provar isto com este equipamento contendo fios para cargas de 6 amperes, um fusível e um disjuntor, ou seja, um quebrador de circuito, para dar proteção aos fios contra sobrecargas. Primeiro, operaremos o sistema com o disjuntor, que está regulado a 6 amperes. Estas luzes puxam uma carga de cerca de 4 amperes. Podemos aumentar a carga com este reostato para 6 amperes, a capacidade calculada do disjuntor e dos fios. Agora ligamos este ferro de soldar, que aumenta ainda mais a carga. Na realidade, a carga está agora com capacidade dobrada sobre o disjuntor. Mesmo assim, o disjuntor não desengatou, embora os fios estejam superaquecendo-se. Este pequeno pedaço de fio descoberto, que faz parte do circuito, aquece-se o bastante para queimar um pedaço de papel antes que o disjuntor desengate e corte a corrente. Observem que vamos operar o sistema através do fusível. Capacidade calculada, 6 amperes. Ligamos o ferro de soldar. Isto nos dá uma carga de quase o dobro daquela que o fusível deve suportar. Mais uma vez, existe tempo suficiente para os fios superaquecerem-se e para um pedaço de papel inflamar-se antes do fusível queimar. Isto mostra que até mesmo os fusíveis e os disjuntores, corretamente calculados, não impedem que os fios se aqueçam demais. E, é claro, nenhuma proteção contra a sobrecarga seria possível se fusíveis de maior capacidade do que o estritamente necessário fossem instalados. Do mesmo modo, um disjuntor não oferece nenhuma proteção se ele tiver sido forçado, como acontece aqui, onde a manivela de desengate está amarrada para que não funcione. Este tipo de descuido é causa de muitos incêndios. Eis outro particular pouco compreendido. O fato de muitas substâncias que normalmente não são consideradas perigosas passa a ser quando sua forma é alterada. Exemplo, este bloco de madeira pode ser incendiado somente com alguma dificuldade, mas se for reduzido a raspas, pode transformar-se num fogaréu. Sob a forma de serragem, pode causar até uma explosão. Coloquemos um pouco desta serragem num recipiente equipado com 2 eletrodos para a produção de uma faísca. A faísca é suficiente para incendiar a serragem quando ela é atirada contra o ar por meio do aperto de um bulbo de borracha. Um pedaço de aço não queima quando em contato com uma chama de isqueiro. O mesmo aço, porém, agora na forma de esponja, queima. Em partículas ainda menores, o aço torna-se explosivo. Uma faísca pode causar explosão quando o metal em pó é atirado contra o ar. A farinha não se inflama numa xícara, mesmo ao contato de uma chama aberta. Mas uma pequena faísca é bastante para explodir a farinha se ela é misturada com ar. Os líquidos também tornam-se perigosos na sua forma atomizada, ou seja, transformados em pequenas gotas e misturados com o ar. Muitos dos solventes vendidos como agentes de limpeza inflamam-se imediatamente quando pulverizados perto de uma chama aberta. Existem inseticidas que se incendeiam quando são usados em forma de aerosol. A maioria dos sprays para cabelo também. Outro ponto importante. Nunca coloquem líquidos combustíveis
em recipientes quebráveis, tais como garrafas de vidro. Os líquidos, como gasolina e álcool, expandem consideravelmente quando suas temperaturas aumentam. O calor do sol ou de um aquecedor a pouca distância é causa suficiente para fazer com que os líquidos expandam até 15%. Se a garrafa está muito bem fechada, a pressão por dentro aumenta à medida que o líquido se expande e quebra a garrafa. Outro fato sobre o armazenamento de líquidos combustíveis. Uma lata de gasolina vazia deve sempre ser considerada mais perigosa do que uma lata cheia. Os vapores produzidos por apenas algumas gotas de gasolina misturados com o ar contido numa lata formam uma concentração muito alta de vapor. Numa lata de gasolina cheia ou parcialmente cheia, a mistura de vapor e ar é geralmente pobre demais para se inflamar dentro da lata. Na boca, porém, onde os vapores podem mais facilmente se misturar com o ar, eles se inflamam rapidamente. Os líquidos, como diluidores de tintas, álcool e óleos para fornalhas, são mais perigosos, porque os vapores produzidos por estes materiais incendeiam-se mesmo dentro do recipiente. A explicação é que a pressão de seus vapores é mais baixa. Isto permite que maiores quantidades de ar permaneçam dentro do recipiente, formando uma mistura inflamável e explosiva. O mesmo se dá com o combustível de motores a jato JP4, o benzol e o metil-etilketone. Uma advertência: os líquidos inflamáveis formam continuamente vapores altamente explosivos, como pode ser observado agora. A vaporização se dá apenas na superfície do líquido. Agitando ou despejando o líquido de um para outro recipiente, é aumentada a área exposta à vaporização. Evite-se a desnecessária agitação de líquidos inflamáveis. Vocês viram assim porque muitos materiais devem ser considerados perigosos. Também aprenderam que vapores inflamáveis precisam ser misturados com determinadas proporções de ar, a fim de produzirem combustão, e que tais vapores são mais pesados do que o ar e procuram os níveis mais baixos. Vocês viram ainda as fontes de combustão que podem causar o incêndio e não as chamas. Viram que as substâncias normalmente não combustíveis tornam-se combustíveis se sua forma for alterada. Finalmente, viram porque é importante estar sempre muito atento quando se está trabalhando perto de gasolina. Enquanto assistiram este filme, mais de 40 incêndios aconteceram nos Estados Unidos. Um incêndio destruidor a cada meio minuto desde o começo deste filme. Não deixem que um descuido destrua propriedades. Não causem a perda de um lar ou de uma pessoa querida. Lembrem-se, conhecendo os perigos, vocês podem prevenir um incêndio antes que ele comece.